Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, que prazer estar com vocês por mais um tempo para falarmos um pouquinho do Evangelho de Jesus, para tratarmos dos seus ensinamentos. O meu nome é Márcia Paris Ewald e para a gente começar o nosso encontro, vamos pedir sempre, como sempre fazemos, a proteção do mais alto, a proteção daqueles amigos que sempre nos sustentam, nos orientam, para que eles estejam conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. E nós vamos falar um pouco hoje sobre uma das lições contidas no livro Pão Nosso. E a lição ela chama-se Tua Fé. E ela começa então essa lição com uma citação lá do Evangelho de Lucas, onde ele diz o seguinte, que Jesus disse: "Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz." E Jesus sempre dizia isso, depois de suas curas, depois dos seus alívios para as pessoas que sentiam algum incômodo, alguma dor, ele dava essa recomendação. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então é importante que a gente observe sim que Jesus, após esse benefício dispensado, da cura, do alívio, ele sempre se reportava ao prodígio da fé, que é uma condição sublime daqueles que procuram por Jesus, terem fé, Então diversas vezes ele fez essa expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Nada mais te salvou, A tua fé foi o bastante para te salvar, Então, assim, doentes do corpo e da alma, depois do alívio concedido, da cura concedida, eles escutaram sim essa frase muito generosa, É que a vontade e a confiança dos homens são poderosos fatores no desenvolvimento da iluminação e da vida. Muito pelo contrário, quem não tem essa orientação, quem não tem essa fé, é como aquele navegante sem rumo, se joga ali no mar sem rumo, Não confia em nada, somente esses navegantes somente poderão atingir algum porto em virtude daquele jogo, daquelas forças nas quais ele se equilibra, mas ele desconhece o poder dessas forças, Ele desconhece o que pode ocorrer, ele está ali à deriva, a força das ondas, a força de uma tempestade ou não, e para ele também não importa em que porto que ele vai chegar, ele não tem fé, ele está ali à deriva. O que acontecer vai estar bom e ele vai ter que aceitar, Da mesma forma, o enfermo, que é descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. Lógico, se eu estou com algum problema e me é prescrito determinado remédio, eu começo a tomar aquele remédio sem crer na eficácia dele, eu estou trabalhando contra a minha segurança, Eu tenho que ter fé, olha, isso que eu estou tomando vai me fazer bem, vai facilitar a minha cura, vai fazer com que isso ocorra mais rápido. Então nós temos que ter fé, sim, sempre, em todas as situações da nossa vida. E o homem que se mostra desalentado, abatido em todas as coisas, ele não deverá aguardar a cooperação em coisa alguma. Ele não está fazendo a parte dele. Ele é um desalentado, um desanimado. Como que ele pode pedir colaboração se ele mesmo não se ajuda, Então essas almas vazias, em vão, elas ficam reclamando do quinhão da felicidade que o mundo lhes deve. Acham que merecem isso, aquilo, mas não fazem nada, são almas vazias, descrentes. Então, como que elas podem almejar essa felicidade se elas não estão batalhando por essa felicidade, Aquelas negações em que elas perambulam transformam essas pessoas desanimadas em pessoas amortecidas. Estão passando pela vida, perdendo uma grande oportunidade de aprendizado, perdendo uma grande oportunidade de evolução. Então essas pessoas desalentadas, desanimadas, elas estão passando pela vida assim como se estivessem amortecidas, Como se fossem isoladores de eletricidade, sim. Passa aquela corrente vitalizante, mas elas permanecem insensíveis. A corrente
As boas coisas, as oportunidades estão passando aos olhos dessas pessoas, mas elas são descrentes, desanimadas, então elas são insensíveis, né? A corrente passando e elas nem prestando atenção, nem aproveitando aquela oportunidade. Então, nos empreendimentos, nas necessidades do nosso caminho, não vamos nos isolar naquelas posições negativas, jamais. Nós temos momentos, temos épocas melhores e épocas piores, sim, mas nós não podemos nos ater àquelas posições negativas. Tá? Nós temos fé, nós sabemos que nós somos criados para sermos felizes, então vamos nos movimentar e através dessa fé agirmos para que aquelas coisas melhorem. Então não nos ater em posições negativas, né? Jesus pode tudo, isso nós temos certeza. Os nossos amigos verdadeiros, quando nós falamos amigos verdadeiros, são os nossos amigos aqui, carnais, que estão aqui encarnados conosco, e os nossos amigos espirituais também, que nós temos amigos cá e nós temos amigos lá, né? Então Jesus pode tudo. Os nossos amigos verdadeiros, tanto de cá quanto de lá, eles farão o possível por nós. São amigos, eles querem nos ajudar, né? Contudo, nem Jesus, nem esses nossos companheiros, nem esses nossos amigos vão realizar integralmente a felicidade que nós ambicionamos, aquelas propostas que nós tenhamos, né? Sem o concurso da nossa fé. Eles podem nos ajudar, eles podem nos incentivar, nos estimular, nos mostrar vários caminhos, mas a opção de realizar essa nossa felicidade é nossa. Então Jesus nos ajuda, os nossos amigos nos ajudam, mas a opção de buscar a felicidade, de correr atrás do que é correto, é nossa. E nós precisamos usar o concurso dessa fé para obtermos essa felicidade almejada. E como o tema dessa lição do Pão Nosso é tua fé, nós vamos procurar sobre esse assunto, né, subsídios para podermos estender um pouco esse assunto, e nós encontramos muita coisa interessante no livro Tua Fé Te Salvou, do Richard Simonetti. Richard Simonetti, aqui de Bauru, do Centro Espírita Amor e Caridade, um grande batalhador, escritor, palestrante, deixou uma contribuição muito grande para a doutrina espírita. Então, nesse livro, Tua Fé Te Salvou, do Richard Simonetti, nós encontramos coisas muito belas sobre a fé. Então, ali nesse livro, o Simonetti relata várias passagens, dentre elas, o servo do centurião, a mulher hemorroísa, o filho da viúva, tendo como pano de fundo essas histórias, essas passagens, a fé. O tema central dessas histórias é sempre a fé, né? Que Jesus tinha, ele situava a fé como base fundamental para que a gente possa nos beneficiar de suas bênçãos. Como que nós queremos ter alguma conquista se nós não investimos a nossa fé, a nossa confiança naquilo, né? Então Jesus situa a fé como base fundamental para que a gente consiga as suas bênçãos. Então estas e outras passagens desse livro e outras que não estão nesse livro, né, elas envolvem circunstâncias em que ocorreram, os detalhes que marcaram a atuação de Jesus no desdobramento da sua missão grandiosa. A missão de Jesus foi magnífica, né? O que ele nos trouxe de ensinamento, de exemplos no pouco tempo que ele esteve aqui, mas as situações hoje, até hoje, elas são válidas, de tão grandiosas que foram. Então nós encontramos aí vários subsídios para a compreensão mais ampla dos ensinamentos cristãos e um estímulo assim inestimável para a aplicação na prática. Então nesse livro do Simonetti, A Tua Fé Te Salvou, dentre essas passagens, né, que narram a importância da fé, nós encontramos sim uma maneira fácil de compreender os ensinamentos cristãos. Richard escreve de uma maneira assim bem clara,
bem didática, então todos conseguem entender a sua mensagem, né? Então nós compreendemos as lições e além disso ele nos oferece assim estímulo, né? Nos incita à aplicação desses ensinamentos na nossa vida diária, porque não adianta nós termos um conhecimento enorme e não aplicarmos, né? Ficarmos com aquilo só para nós, egoisticamente conservando só para nós. Não, nós temos que conhecer e nós temos que aplicar na nossa vida cotidiana. E nesse livro a gente recebe esses estímulos para colocar essas lições em prática no nosso dia a dia, né? Sempre em favor de uma existência mais tranquila e mais feliz. É o que nós almejamos, vivermos mais tranquilamente, com mais felicidade. Mas nada acontece gratuitamente. Nós temos que investir a nossa fé e irmos atrás de todas essas boas, ótimas propostas. Então nós percebemos que em certas pessoas, a fé, ela parece ser uma coisa assim já inata. Nossa, essa pessoa já nasceu com fé, não é? Ela não precisou trabalhar tanto. Então nós percebemos sim que em determinadas pessoas essa fé é assim inata. Parece que vem com a pessoa, né? E uma centelha basta para que ela seja demonstrada, para que ela seja desenvolvida, né? Então essa facilidade de assimilar essas verdades, de ter essa aceitação para esses ensinamentos verdadeiros, é um sinal evidente de um progresso anterior. Ela não conquistou tudo isso nessa presente encarnação. Ela já teve contato com esses ensinamentos em outras vidas, em outras encarnações. Então ela já tem um progresso anterior e ela está continuando esse progresso, não é? Ao passo que em outras pessoas, né, ao contrário, elas dificilmente penetram, né, sinal não menos evidente de uma natureza retardatária. E retardatária, quando nós chamamos aqui, não tem demérito nenhum. São espíritos mais novos, com menos vivências, então tiveram oportunidade de ter menos contato com essas verdades. Então estão começando o seu caminho. Vão, lógico, desenvolvendo à medida que mostrem interesse, vão se desenvolvendo e serão como aquele primeiro grupo lá, né? Aquela fé mais inata, mais atuante. Então as primeiras, aquelas que têm a fé já inata, elas já creram, já compreenderam e trazem, quando renascem, a intuição de tudo aquilo que já souberam, que já ouviram falar, que já vivenciaram. Elas estão com a educação já feita, praticamente pronta, né? Mas as segundas, o segundo grupo, elas ainda têm que aprender bastante. Elas estão com a educação por fazer, né? Mas, entretanto, essa educação se fará. E se não for concluída nessa existência, será em outra, porque nós temos todas as oportunidades para crescermos, para aprendermos. Se não conseguirmos tudo nessa, numa próxima nós podemos continuar. Isso é a bondade divina. E continuando nesse livro, Tua Fé Te Salvou, o Richard nos diz que o mais importante, o grande desafio que nós temos, né, no trato com o Evangelho, é trazer Jesus para o nosso cotidiano. Nós falamos de Jesus quando nós vamos, os católicos vão à missa, uma vez por semana que seja, ouvem Jesus. Nós espíritas vamos ouvir uma palestra, uma vez por semana que seja, e assim com o budista, assim com o evangélico, não é? Então nós temos contato naquela hora, nós não trazemos Jesus para o nosso cotidiano, de segunda a segunda, né? Todas as horas do dia. Então Richard faz esse alerta que o difícil, né, para ter esse contato é vivenciar as lições no dia a dia, diuturnamente, seguir os passos, seguir os exemplos de Jesus. E ele diz que há abismos muito grandes a serem transpostos, e esses abismos são as nossas imperfeições. Nós temos muitas imperfeições, precisamos corrigir muita coisa, e essas imperfeições são como abismos que não permitem que nós pulemos de um lugar para o outro, né? Então nós temos que trazer Jesus mais próximo para vencermos essas imperfeições, para transpormos esses abismos de uma maneira mais correta e mais rápida, né? E isso é um processo lento,
É um processo demorado, isso nós sabemos, né? Para nós deixarmos um defeito de lado, é lento, é demorado, marcado por desvios frequentes. A hora que nós pensamos que nós já estamos livres daquela imperfeição, vem algum fato e nós caímos, incorremos naquele erro, naquela atitude que a gente queria evitar, nos propusemos a evitar, não é? Porque nós temos essas paixões que volta e meia nos sinalizam caminhos diferentes, caminhos mais afetos à parte material do que à parte espiritual, né? E o recurso, Richard nos alertando, né? O recurso capaz de nos conscientizar a respeito das nossas necessidades espirituais, nos estimulando aquela vivência evangélica, trazendo Jesus para próximo de nós, é o contato diário com os ensinamentos nele contidos, né? Atentos à sua aplicação no dia a dia. Então, mesmo que nós não vamos ao centro espírita, à missa, ao culto religioso, ao culto evangélico, vamos ter esse contato dioturnamente, ler uma página do evangelho, fazermos a nossa prece, procurarmos ter boas ações. Esse é o contato dioturno, pensando sempre, lembrando sempre de Jesus e pensando o que ele faria se ele estivesse nessa situação em que eu me encontro. Ele faria assim, essa, e agir da mesma maneira, né? Porque não obstante o desenvolvimento dos meios de comunicação, hoje nós temos uma facilidade enorme de comunicação, não obstante o avanço de todas as igrejas na cultura ocidental, Jesus ainda é um grande desconhecido, infelizmente, não é? A maioria dos profitentes limita-se à superficialidade do culto. Tem um rótulo e já acha que é o bastante, né? Eu sou isso ou eu sou aquilo, né? Se nós pesquisarmos, indagando as pessoas quando que elas estudaram o Novo Testamento, ouviremos respostas mais ou menos nesse sentido. Há alguns anos, eu não me recordo. Faz tempo. E a maioria dirá, nunca. Eu nunca estudei, nunca peguei o Novo Testamento para estudar. E é ali que nós temos os ensinamentos de Jesus, né? Então, sem convivência assídua com a Boa Nova, com essa notícia maravilhosa, sem familiaridade com essas lições, nós vamos nos perder em generalidades. Então, nós temos que conhecer para aplicar corretamente. Jesus pregou o amor, Jesus pregou o perdão, a caridade, a fé, tudo isso sim, mas e daí? O que isso representa em nossa vida? O que isso impacta em nossa vida? Qual a repercussão no nosso comportamento? O fato de Jesus ter pregado o amor, o perdão, a caridade e a fé. Aquela hemorroísa, lá da parábola do livro do Simonetti, a hemorroísa era uma senhora que ela tinha uma hemorragia há anos. Procurou o tratamento, procurou a medicina daquela época e nada resolveu o problema dela. Ela estava com a saúde muito debilitada por causa daquela constante hemorragia, né? Então essa hemorroísa curada a um simples toque nas vestes de Jesus. É um exemplo marcante dos poderes extraordinários que nós mobilizamos quando cremos em plenitude. Essa senhora tinha tanta fé em Jesus que ela queria conversar com ele, ela queria abraçá-lo e ela tinha certeza que com isso ela seria curada. Ela não precisou nem conversar, nem tocar no próprio Jesus. Ela conseguiu tocar na ponta da sua túnica e foi curada. Tamanha era a fé, né, que ela carregava em si. Então a fé dessa senhora, ela não era gratuita, ela tinha um fundamento, ela acreditava realmente. Por quê? É uma fé cega? Não. Ela ouvia os ensinamentos de Jesus, ela via os exemplos que Jesus percebia, o comportamento de Jesus, então ela acreditava o que ele fala realmente é verdade, porque ele fala e faz, né? Então, certamente, ela conhecia assim Jesus, sabia de todos os prodígios que ele já fizera e fazia, ela ouvia suas pregações e confiava em todas elas, né? Então, se nós pretendemos que Jesus nos ampare, que Jesus nos ajude a superar as dificuldades, e é o que todos nós queremos, né? Que ele nos ajude a resolver os nossos problemas, curar os nossos males,
é importante que a gente se familiarize com a sua mensagem, que a gente perceba a sua grandeza e persiga essa grandeza, né? Vamos fazer da mesma maneira, né? Jesus nos oferece sempre a oportunidade de edificação para as nossas almas. Ele quer que nós cresçamos, não é? Desde que nos disponhamos a observar as suas lições, imitar os seus exemplos, isso é o mais importante. E nós voltamos a insistir, falando em fé, né? Que fé é o sentimento no espírito que acredita que tudo irá melhorar, mas não por achismo. Ah, eu acho que vai melhorar. Não, fé nós acreditamos e nós sabemos, estamos passando por momentos turbulentos, mas são necessários ao nosso aprendizado. Um pouco mais lá na frente, tudo vai ser clareado e nós vamos entender esse momento, né? É certo que a gente queira ter um mundo melhor, né? Mas para que a gente tenha esse mundo melhor, nós precisamos trabalhar para ele. E o que faz com que a gente trabalhe? A nossa fé. Nossa, eu tenho a certeza que vai melhorar. Eu vou fazer a minha parte, a outra pessoa a parte dele, e tudo isso daqui vai melhorar. Nós temos sim que ir atrás de respostas, nós temos que estudar, nós temos que batalhar para que essa melhora ocorra. Não podemos ficar de braços cruzados. E lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explica que nós devemos ter fé sem abandonar a razão. É a tal da fé raciocinada que o Espiritismo nos prega, né? Pois fé, segundo o Espiritismo, ela é sempre verdadeira e é sempre calma. Por quê? Fé, nós temos confiança, então nós temos calma, nós temos segurança de que aquele objetivo vai ser atingido, né? A fé, ela confere paciência que sabe esperar. Tudo tem o seu tempo. Não adianta eu plantar uma sementinha, uma semente lá pequenininha na terra e querer que daí 2, 3 dias, 2 meses aquela árvore esteja me dando frutos. Não, aquela semente ela vai ter o seu processo de incubação, germinação, depois vem os primeiros ramos, a árvore, as flores, depois os frutos. Leva anos para que aquela semente produza o seu fruto, né? Então nós temos que ter essa paciência de saber esperar, né? Por quê? Nós nos apoiamos na inteligência, nós sabemos que a natureza não dá saltos, compreendemos essas coisas e temos certeza de que aquele fim é o melhor, porque é isso que Jesus espera de nós, que nós façamos sempre o melhor, né? A calma, então, na nossa luta cotidiana é um sinal de força e confiança. A calma na luta, e nós temos, né? Nós lutamos dia a dia, se não é pela parte material, é pela parte espiritual, é pela parte financeira, nós temos batalhas dia a dia para serem vencidas, mas essa calma nessa luta diária é um sinal de força, é um sinal de fé, um sinal de confiança, não é? E Divaldo Franco, também um outro expressivo orador espírita que muito tem contribuído para a divulgação da doutrina, ele define que a fé que as pessoas devem ter, ela deve ser lógica e raciocinada. É que o Espiritismo prega sempre a base, fé raciocinada, lógica, não aquela fé cega, né? E a fé desempenha no Espiritismo um papel fundamental, porque ela é uma doutrina que ela não tem superstição, o Espiritismo não tem ritual, não tem um sacerdócio organizado, nós acreditamos porque nós temos a fé, né? E outra coisa muito interessante, que a fé é o maior tesouro da nossa alma. É a grande luz que ilumina nossos destinos. A fé enriquece nossa inteligência e exalta o nosso coração, né? Por isso Jesus disse, numa de suas pregações, numa de suas passagens, ele disse aos seus discípulos, olha, se vocês tivessem fé do tamanho de uma semente de mostarda, que é pequenininha, né? Então, se vocês tivessem fé, mesmo que fosse pouca, diriam a esta árvore, transplanta-te para o mar, e ela obedeceria. Olha que interessante, se tivessem pouco de fé e dissessem com toda a fé para a árvore, transplanta-te, saia daqui e vá até o mar, ela obedeceria, né? Então a fé é um cabedal que valoriza a alma, tal como o ouro no mundo valoriza o homem. Quanto mais ouro o homem tem, mais ele é valorizado. É um homem rico,
materialmente, né? E a fé, não, quanto mais fé eu tenho, eu sou um homem valorizado espiritualmente, né? Na parte material, o homem tem, ele é considerado pelo que ele tem, pelos bens que ele possui. Na esfera espiritual é diferente. Cada um vale pela fé que possui, né? E para se possuir legalmente bens materiais na Terra, o que é necessário? É necessário que a gente trabalhe, que a gente raciocine, que é necessário o nosso esforço. E para adquirir a verdadeira fé também é indispensável. Nós temos que trabalhar, nós temos que raciocinar, estudar e nos esforçarmos para termos essa fé, esse tesouro da alma, né? A prosperidade material é sempre produto do trabalho. A prosperidade espiritual já é uma conquista do espírito, né? O dinheiro, nós sabemos, facilita o bem-estar físico. Nós temos conforto. A fé, por sua vez, ela felicita o homem não só espiritualmente, mas também atinge o seu físico. Então, eu tendo uma fé cada vez maior, uma grande fé espiritualmente, eu já vou ter essa conquista. Mas isso que faz bem, muito bem para o meu espírito, também atinge o meu físico. Tá? Porque se eu estou bem, se eu estou tranquila, o meu físico vai ser beneficiado também com essa minha condição, né? E a fé, nós sabemos, ela não se compra nos templos de mercadores, ela não se compra nas feiras, não se dá por esmola, não se adquire por herança. Cada um tem que correr atrás da sua fé, né? E ela é adquirida pela aquisição de conhecimentos. Então nós temos que nos esforçar, que dedicar nosso tempo a estudo, a esse conhecimento, para que a gente tenha essa fé, né? E Allan Kardec também deixou o seguinte ensinamento com relação à fé. Fé verdadeira é a que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então Deus tem concedido aos homens as mais variadas bênçãos, né? Menos a fé. A fé ela tem que ser conquistada, nós que temos que correr atrás, né? E outra coisa, a fé não se adquire sem estudo, sem trabalho, por isso que nós temos que investir. Eu sempre falo, colocar os nossos braços ao trabalho, né? E com o exercício da vontade, ter aquela vontade de conhecer, para que essa fé seja bem solidificada em nossos corações e na nossa inteligência. Aqueles homens que ainda não têm essa fé, ou têm muito pouco, né? São homens cegos em face da luz, são homens surdos em face dos sons, porque nós temos essas chamadas, nós temos a luz, ela nos é apresentada, os sons nos são apresentados, mas nós passamos como se fôssemos cegos e como se fôssemos surdos, e não percebemos essas verdades, não é? Então essas pessoas sem fé agem mais ou menos assim, né? A fé verdadeira ela é muito poderosa, mas ela não se impõe pela força. Não adianta eu querer determinar que a pessoa X ou Y tenha mais ou menos fé. Ela não se impõe pela força de forma nenhuma, né? A cada um de nós foi dada a liberdade de buscar a verdade. Quando nós quisermos, vamos buscar a verdade e vamos abandonar o engano. Mas isso depende de cada um de nós, né? E não é a repetição automática, quando nós falamos fé, se eu orar muito é porque eu sou uma pessoa fervorosa, porque eu tenho fé. Não, não é a repetição automática de palavras decoradas que nos aproximam de Deus, não é isso não. Não é também a oferta de valores, a oferta de bens que vai nos conceder aquela paz que nós almejamos. Ah, se eu fizer essa grande doação, eu vou ter um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade. Não, não é por aí, né? Não serão rituais, não serão trajes específicos que vão garantir à nossa alma consolo, orientação que nós necessitamos. É o estudo. É a prática daqueles ensinamentos no dia a dia que vai nos garantir essa tranquilidade, né? Porque Deus, Ele dispensa fórmulas para estender os seus braços em nossa direção. Eu não preciso fazer isso ou aquilo para que Deus estenda os braços.
na minha direção, né? Somente aquela fé verdadeira que deve ser conquistada por cada um de nós individualmente. Eu não posso emprestar a minha fé, eu não posso pedir emprestado a fé de um colega, de um parente, de forma alguma não, olha. A fé deve ser conquistada por cada um de nós individualmente e à custa de esforço. Dá trabalho. Mas por isso que ela é mais valorizada, né? À custa de esforço e dedicação. E é o que nos oferecerá bênçãos de forma efetiva e permanente. Então vamos pensar nisso. A fé exige, mas o consolo que ela nos traz vale muito, muito a pena. Pensemos nisso e que Jesus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade. Uma ótima noite a todos. Vamos rogar a Jesus para tirarmos o máximo proveito deste estudo. O que é tirar o máximo proveito? É nós colocarmos algo em prática. O mundo está muito teórico, todo mundo sabendo o que deve ser feito, mas não fazem. Geralmente não fazem. Não estou generalizando, mas não estou querendo generalizar, mas uma pequena porcentagem coloca em prática. Nós temos que fazer parte desse grupo, gente que faz, gente do bem que faz. Então vamos lá. Olha, vamos iniciar aqui com um versículo, na realidade uma carta de Paulo a Efésios 4:15. Tá lá, Paulo mandando este recado. Antes, seguindo a verdade em caridade, presta bem atenção, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Emmanuel, já por sua vez, no livro Pão Nosso, no texto Seguir a Verdade, sobre este escrito de Paulo, diz: porque a verdade participa igualmente da condição relativa, inúmeros pensadores enveredam pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo em zona de extrema perturbação de pensamentos. Olha que interessante. E em resumo, perturbação, gerando, hein? Já em Coríntios, carta de Paulo, novamente a Coríntios, carta número 1:19, diz: destruirei a ciência dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Olha só, para quem olha assim à primeira vista, a gente não compreende de imediato. Já Emmanuel diz: em toda parte da história, vemos triunfadores de ontem arrojados ao pó da terra. Cientistas que semeiam a vaidade e recolhem os frutos da morte, filósofos louvados pela turba invigilante, que plantam audaciosas teorias de raça e economia, conduzindo o povo à fome, à ignorância e à destruição. Procura, pois, a fé e age de conformidade com a lei de amor, que ela te descortina o coração, porque acima de nós infinito é o poder do Senhor, e dia virá em que toda mentira e toda vaidade serão confundidas. Sabe as palavras. Vamos aí, vamos ao nosso estudo. Um exemplo: o materialismo histórico é uma teoria política, econômica e sociológica que estuda aí a sociedade, padrões e relações sociais e cultura da vida cotidiana. Essa teoria foi desenvolvida por Karl Marx e Friedrich Engels. Isso no século XIX. Esses dois pensadores haviam entendido que o século XIX, vivenciando aquela mudança social provocada pela Revolução Industrial, que foi um marco, possuía aí uma nova configuração baseada na exploração da mão de obra da classe trabalhadora. Isto por parte da classe burguesa, os donos das fábricas, os empreendedores, os empresários da época. Criou-se aí um preconceito. Naquela época, as mudanças eram lentas, mas significativas. Mas vejam bem,
O tempo passou e mudanças grandes e rápidas vieram, mas o preconceito continua. Para Marx e Engels, havia uma contradição interna nesse sistema capitalista que faz com que todos os trabalhadores se vejam como produtores de tudo, por meio de sua força de trabalho, mas são excluídos do sistema educativo, de saúde e de segurança. Eles tinham razão na época. Opa, com certeza. Os trabalhadores produziam, mas não conseguiam acessar aquilo que é deles por direito. Eles tinham razão, sem sombra de dúvida. Hoje já não acontece isso. Não na totalidade, mas melhorou muito nesse sentido. Na opinião deles, a burguesia, os empreendedores da época, por sua vez, não trabalhavam, apenas administravam. Nós sabemos que não é bem assim. Né? Exige uma determinada inteligência fazer uma administração disso. Mas, enfim, não vamos aqui desviar do foco. E esses empreendedores desfrutavam daquilo que o trabalho trazia como resultado. E, além do mais, tinham acesso aos melhores serviços de saúde, educação e segurança da época. Para esses teóricos alemães, os trabalhadores deveriam tomar consciência de classe, olha o termo classe aí, já começando a divisão, e perceber que estão sendo enganados nesse sistema. A partir daí, eles deveriam unir-se, e tomar o poder das fábricas, das mãos da burguesia e o poder do Estado, que, segundo eles, estavam servindo a esta burguesia, a esses empreendedores. Lógico, direitos para os trabalhadores eram e é necessário, sem sombra de dúvida. Só que na época, visando esses direitos, foram sugeridos divisões de classes e violência. Isso tomar o poder de uma forma violenta. Hoje, muitos direitos foram conquistados, a gente vem acompanhando, e o mundo precisa muito de empreendedores, gente que gera empregos, bem como de trabalhadores. O fato desses pensadores não contemplarem a reencarnação, eles distorceram. Nós sabemos que um rico que passar uma vida na luxúria, que não utilizou a riqueza de uma forma nobre e útil, em próxima vida, a possibilidade é grande de vir na pobreza, de ser proletariado. E tem de ter espaço para este indivíduo experimentar o que é ser proletariado. Querer igualar a situação econômica de todos no mesmo momento é utópico. Nos estágios que nos encontramos, a não ser cerceando todas as liberdades, inclusive a religiosa, que é comum nos países ditos comunistas. Olha, na minha opinião, sem sombra de dúvida, na minha opinião, o comunismo é o grande inimigo do cristianismo. Na realidade, o foco é o cristianismo, na minha opinião. Mas não vamos aqui entrar nesse grande debate, fica aí só para refletir. E nós espíritas sabemos que a riqueza é uma grande provação, que além das grandes responsabilidades, ocorrem também, você na riqueza, sofrer grandes tentações para se perder nos pecados capitais. Vamos recordar os pecados capitais: gula, luxúria, inveja, preguiça, ira, soberba e a tal da avareza. Esses pensadores são geralmente utilizados pelos espíritos da ausência do bem. Eu chamo de ausência do bem porque o mal é temporário. Então, é uma ausência do bem. Uma vez que esses pensadores geralmente são ateus, e com isso fica muito mais fácil os obsessores influenciá-los. Por favor, não quero aqui generalizar, mas a probabilidade é grande, pois o ateu ele se suporta somente no materialismo. A maneira dele pensar é uma vida única, então ele quer tirar o máximo proveito daquela vida. Sim, eu sei que tem muitos ateus que praticam bem, muito mais do que outros cristãos ou budistas, outros religiosos. Mas eu volto a enfatizar, eu não quero aqui generalizar. Agora, por que existe um país como a Coreia do Norte? É para abrigar os que acreditam naquele sistema e lutar em vidas anteriores para implementar sistemas similares em seus respectivos países. Em resumo, nós estamos aqui numa escola e nós temos que aprender. E só se aprende sentindo na pele
Na teoria, sim, a teoria é importante, mas é na prática que eu complemento a sabedoria. Mas vamos analisar a palavra verdade que foi dito nas palavras de Paulo no início. Como interpretar a palavra? Como interpretar a palavra verdade? Uma vez que ela normalmente dá margens a más interpretações. A verdade é que cada um tem a sua verdade, não é verdade? Cada um tem uma parcela de conhecimento, a forma de interpretar as coisas, cada um está num estágio, né? Moral e intelectual. Por isso os conflitos entre as pessoas. Cada um tem uma visão e orgulho leva a pessoa a acreditar que o outro deve pensar igual a ela. Ela acha que ela está certa e todo mundo tem que pensar como ela. Por não pensar como ela, acha que estão todos contra ela. E as diferenças não são defeitos. Eu vou repetir. As diferenças não são defeitos. Agora lembrando, se optar pelo orgulho, saindo um pouquinho fora, se prepare para uma vida de solidão. Sempre lembrando que a cura está nas relações. E se você investe no orgulho, você acaba ficando sozinho, perde oportunidades de se desenvolver aqui, nesta reencarnação. O excesso de crítica, nós já comentamos em várias palestras aí atrás, que ocorre geralmente nos lares que deveriam ser sadios, devido aos pais geralmente serem ignorantes no tocante à educação, esse excesso de críticas, poucos elogios, gerou aí várias gerações com baixa autoestima. E é comum ver pessoas nessa linha de raciocínio que têm dificuldades em ver qualidade no outro, que aprendeu com o pai só ver defeitos. E aí eles não aceitarem as diferenças, porque eles fazem toda essa confusão. Só veem defeitos, só negatividade. O camarada, podemos dizer que vira um hábito, vira uma fixação mental, e os irmãozinhos em cima contribuem, né, nesse sentido. Com isto, irmãozinhos atrasados, logicamente. Atrasados não, inferiores, eu diria aí que não evoluíram ainda, né? Eu não gosto muito do termo atrasado, eles estão em evolução. Com isto, gera também uma frequência de energia mental nada boa, uma frequência baixa, né? Energia mental, pensamento, sentimento e a vontade modulando esse sinal que é uma onda eletromagnética similar de rádio. E o umbral agradece porque o umbral se alimenta desse tipo de energia. Bom, mas vamos lá. Se você pratica o silêncio, você consegue perceber esse tipo de julgamento com determinada facilidade. Muitas vezes até que partiu de você e vice-versa, ou de um outro, né? Eu acredito que esse é um dos grandes problemas da humanidade. E que é uma inverdade, é uma mentira, tudo essa forma de pensar, de sentir. Também em uma outra ótica, no tocante às verdades, os irmãos obsessores influenciam muito para gerar dúvidas, para a gente nunca captar a verdade. Certa vez eu estava numa reunião mediúnica, e o mentor disse para jamais ficar em dúvida, pois a dúvida abre brechas para os irmãos não desenvolvidos. Olha, o ideal é conversar com o maior psicólogo, Jesus. Reserve um tempo para conversar com Jesus. Um tempo grande nos dias atuais de grandes e rápidas mudanças, que não está fácil nós percebermos a verdade. Desculpa. Demonstrando, aí vamos lá, Emmanuel. Demonstrando superioridade, o cientista afirma que o real não vai além das formas organizadas, à maneira do fanático que só admite a matéria. Emmanuel comentando. Isso me faz lembrar de um amigo meu, um amigo, doutor, professor universitário, que comentou que se você dissesse naquele meio acadêmico que acreditava em Deus, era discriminado abertamente, mas discriminado mesmo, te isolava. A arrogância, segundo ele, estava presente. Então muita gente se mantinha em silêncio nessa questão religiosa. O ego gritava muito alto ali. E aí, eu vou abrir um parênteses aqui para a gente comentar uma dica, 7 passos para dominar o ego. Jamais se sentir ofendido, faça um esforço para não se ofender. Liberta-te da necessidade de sempre ganhar. Liberta-te da necessidade de sempre querer ter a razão. Eu sou o dono da razão. Liberta-se, olha, libertar é uma prisão, hein? Nós estamos falando de libertar, hein? Liberta-te da necessidade de ser superior. Uma prisão mental. Várias prisões mentais. Liberta-te da necessidade de ter mais, de ganhar mais, de acumular.
além do necessário, que pode se tornar um veneno isso. Liberta-te da necessidade de identificar-se com os teus êxitos. Olha aí, isso provoca uma vaidade danada. Liberta-te da necessidade de ter fama, de ser famoso. Aquelas pessoas que precisam ser aprovadas por muitas pessoas. Então, tremenda ilusão, né? Nós temos que evoluir. Mas isso está mudando. Esse mesmo amigo comentou que a coragem e a ousadia de alguns cientistas, principalmente das novas gerações, estão realizando eventos integrando a tal da ciência com a espiritualidade. E basta ver um exemplo aqui da Universidade de Medicina em Botucatu, que já há mais de 16 anos realiza esses tipos de encontros, ciência com espiritualidade. Estão de parabéns, viu? Eu destaco aqui, participei de um, fiquei maravilhado. Paulo, no entanto, oferece indicação proveitosa aos que desejam penetrar, crescer, mas penetrar no domínio do mais alto conhecimento. Segundo ele, é necessário seguir a verdade em caridade. Eu vou repetir, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Amor e caridade. Participamos do centro Amor e Caridade, precisamos tomar cuidado. Eu vou repetir, é necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de aprisioná-la, de encarcerá-la na gaiola da definição limitada. Olha que interessante Paulo, em que visão naquela época. Paulo aqui ele está querendo sugerir que você traz ali uma tese e depois vem algo contrário à tese. É muito importante a oposição. E na sequência surge a conclusão, que é a síntese. É uma conclusão. E com o tempo surge uma nova tese em cima, contrariando toda essa conclusão. Isso faz com que o progresso contínuo ocorra. Esse mecanismo é chamado de motor da história. E é o que causa movimento. E a vida é movimento. Isso faz parte da vida. Viva a vida. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Eu não tenho nem palavras para expressar o que é a vida. Nós temos que agradecer. Já Emmanuel, ele comenta: convertemos em amor os ensinamentos nobres recebidos. Você já viu algum espírito falou: olha, eu aprendi isso, agora eu preciso converter isso em amor e praticar. Olha aí, para a gente refletir. Verdade somada com caridade apresenta o progresso espiritual. Paulo diz que sem a verdade e sem amor não tem como você se desenvolver, como crescer. Exemplo, não se esforça para compreender o outro, você acaba nutrindo uma mágoa. Não consegue perdoar. Fica estacionado moralmente naquele ponto. Quando apresenta a verdade sem amor para o outro, ela se torna gelada, ríspida, fria. O amor se torna algo fraco quando não é fortalecido pela verdade. Merece repetir. O amor se torna algo fraco, meia boca, quando não é fortalecido pela verdade. A verdade, quando é cruel, não constrói. É muito comum ver no ambiente de trabalho onde tem competição, orgulho, egoísmo. É uma novelinha aí de televisão, é uma coisa horrível e que está evoluindo lentamente, eu não diria, no tempo justo, né, de cada um. A verdade sem amor não edifica. Nos dias atuais, o amor é quase contrastado com a defesa da verdade. Ou você fala a verdade e não ama, ou porque você ama e acaba não falando a verdade. Não é verdade? Reflita. Você ouve dizer, geralmente, as pessoas: eu sou transparente, eu sou sincero, a verdade tem que ser dita mesmo, doa quem doer. Em nome dessa transparência, cá entre nós, a gente acaba falando a verdade sem amor, que machuca e gera inimizade. Inimizade que pode te acompanhar aí por várias reencarnações. Com certeza, nós cometemos muitos erros nessa área em vidas anteriores, possivelmente estamos cometendo ainda. Chamo isso de teimosia. Não aprende com o erro. Né? Que eu não chamo de erro, chamo aprendizagem. Mas a partir do momento que você teima no mesmo erro, aí é erro sim. Teimosia é erro. Exemplo, vamos pegar um exemplo muito normal, geralmente nos casais. Né? Geralmente, o maridão vira para a esposa e diz: nossa, como você engordou. Ah, você deveria se cuidar mais. Entra numa academia. Não é com esta mulher que eu me casei. Dá para imaginar a confusão que esse camarada está criando
no relacionamento. Já o ideal, vamos lá, aquele camarada que para pensar antes de falar, né? O maridão diz: estou pensando em entrar numa academia, ou mesmo andar toda a tarde. Puxa, seria tão bom se você me acompanhasse. Aqui, cá entre nós, isso é falar a verdade com amor. Nossa linguagem é delimitada pelo nosso amor. Quando se ama, não fala tudo o que vem à mente. A língua vem escondida, né? Atrás de dois paredões, não é à toa, né? Os dentes, os lábios. A gente não deve falar tudo o que quer, é necessário ter autocontrole, refletir. Eu sugiro a prática dos 4Q1 POCs. O que é a prática dos 4Q1 POC? 4 palavrinhas que começam com Q e uma que começa com POC, um POC. Então vamos lá, os 4 Qs. O que falar, quando falar, quem deve falar. De repente não precisa ser eu, pode ser minha filha, minha cunhada. Não é verdade? Quanto falar. Por que eu devo falar? Será que estou dando pérolas aos porcos? Não sei se. Onde falar? O ambiente, não pode falar em público certas coisas. Não é verdade? Festinhas sociais, a pessoa acaba bebendo aí e fala abobrinhas, né? E como falar? Tem que ser de uma forma construtiva. Como as verdades devem ser moldadas pelo amor, eu estava aqui pensando, eu vou melhorar essa técnica. E ao invés de praticar os 4Q1 POCs, praticar 4Q1 POCA, que é o que, quando, quem, quanto, porquê, onde, como e com amor. Com amor no final. O que vocês acham? É uma sugestão. A verdade não pode passar só pela mente, pela racionalidade. Antes de sair da boca, ela tem que ser filtrada pelo coração, pelo sentimento. Olha, o equilíbrio entre o racional e o sentir. Tem um caso muito interessante num chão de fábrica que eu estava visitando. Eu saí de uma linha de produção, tinha uma parede dividindo a linha de produção 1 com a 2. Eu estava na 1, uma energia meio pesada. Fui para a linha 2, meu Deus, me senti tão bem. Aí eu falei, eu quero conversar com essa liderança, com esta encarregada, uma moça muito inteligente, religiosa. Eu perguntei para ela, a sua equipe de colaboradores se sente amada por você? Ela falou, olha, eu acredito que sim. Eu falei, por quê? Porque eu sou generosa, sou gentil, não uso 2 pesos, 2 medidas. Eu gosto de conversar com eles, gosto de explicar. As críticas são construtivas. Ela trouxe todo o arroz com feijão de um ótimo relacionamento. Eu falei, mas não deve ser só isso, porque a outra liderança que eu conheço também faz isso. Tem alguma coisa a mais aí, né? Ela falou, olha, eu acho que tem sim. Acho que tem sim. Na realidade, eu fico conversando com Deus o tempo todo. Eu fico trabalhando e conversando com Deus, com Jesus, e fico desejando que o produto saia com qualidade para satisfazer os clientes. E sempre eu desejo o bem a todos. Na realidade, eu fico continuamente pensando no bem, sentindo no bem, enfim, conversando com Deus. A verdade e o amor podem ser comparados com os 2 trilhos de um trem. Olha, que analogia interessante. Se cresce na verdade e não no amor e vice-versa, sua vida pode descarrilhar. E tem muita gente que descarrilhou. Em resumo, Paulo diz que só a intelectualidade sem a moralidade fica algo manco. Exemplo de intelectualidade e moralidade juntas. Em 1939, o presidente americano Franklin Roosevelt não titubeou, não vacilou quando recebeu uma carta assinada por Albert Einstein, alertando os Estados Unidos sobre um possível projeto alemão de construção de armas atômicas. Olha que interessante. Imediatamente, o presidente dos Estados Unidos mobilizou o Reino Unido e o Canadá, e os Estados Unidos lançou uma bomba atômica em 1945 sobre a cidade japonesa de Hiroshima. Todos vocês devem saber dessa história. A partir daí, a paz conquistou um espaço maior.
Olha a participação do Albert Einstein, gente que faz o bem ativo, não é o bem passivo. Dá para imaginar quantas vidas foram salvas devido a essa atitude? Um espírito evoluidíssimo, Albert Einstein. As ideias imperialistas foram paralisadas a partir daí, pelo menos por aquele período, graças a Albert Einstein, graças a Deus. Nesta linha de raciocínio, no tocante à pandemia, aqui considerando todos os nossos estudos espíritas, ficam aqui algumas perguntas. Nós temos convertido em amor esse conhecimento? O que a gente tem feito na prática? Nós sabemos que tem muita gente passando necessidades materiais, muita gente perdeu o emprego e muita gente precisando de palavras confortadoras. Fica aí esses dois questionamentos. Olha que detalhe interessante. Na bandeira do Brasil, a frase original era para estar lá: amor, ordem e progresso. A legenda escrita em verde, ordem e progresso, é o resumo do lema de Auguste Comte, criador do positivismo. O lema completo era o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Eu vou repetir porque é muito bonito. Nós somos a pátria do Evangelho, sem sombra de dúvida. Isso aqui são fortes indícios, inspiradores. O lema completo era o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. O objetivo do lema era mostrar que a revolução não aboliu simplesmente a monarquia, mas que ela aspirava a fundar uma pátria de verdadeiros irmãos, dando à ordem e ao progresso todas as garantias que a história nos demonstra serem necessárias para a gente obter a harmonia permanente, constante. Mas decidiram retirar a palavra amor. Uma pena, a palavra tem poder. Quando os governos anteriores, agora recentemente, trabalharam o slogan aqui no Brasil: eu sou brasileiro e não desisto nunca, cometeram um erro gravíssimo, pois a palavra mais enaltecida era desisto. A palavra tem poder. O correto seria colocar o verbo, utilizar o verbo persistir ou outro similar. Ingenuidade? Não sabemos. Nessa linha de raciocínio tem gente que pensa algo, olha bem, pensa algo, fala outra coisa totalmente diferente e age ainda diferentemente. Nem para si consegue falar a verdade, é uma auto-hipocrisia, um absurdo. Tem gente que pensa algo, já por outro lado, fala outra coisa, mas cumpre a palavra que falou. Olha que interessante, de alguma forma é quase uma verdade. Agora, tem gente que pensa algo, fala o que pensou e age conforme a fala. São pessoas mais evoluídas, verdadeiras, nós estamos falando de verdade. Quantos por cento de pessoas já atingiram este estágio evoluído, hein? Lembramos, a cura está nas relações. Estamos repetindo pela segunda vez. Falar a verdade com amor é uma arte. Eu tenho o hábito de me perguntar quais são os riscos, probabilidades e consequências de eu falar assim. Buscar a verdade é algo que nós temos que fazer sempre. Em uma comunicação, 55% dela é demonstrada através do corpo. O corpo fala. E tem a ver com o sentimento envolvido. Já 38% desta comunicação está na entonação. E tem a ver também com o sentimento. Olha aí, soma aí 55 mais 38, 93. Somente por volta de 7% são referentes às palavras ditas e tem a ver com o racional. Por isso nós temos que ouvir mais e olhar mais. Olhar mais, ouvir também, lógico, mas prestar atenção porque tudo está gritando através do sentimento. Em outras palavras, não tem como você não captar o sentimento, o que muitas vezes não está sendo dito. Sabedoria é a arte de saber o que deve ser ignorado e avançar focado no bem. Em face dessa informação, o que deve ser ignorado e focar na verdade, no bem, com amor
e caridade, logicamente. É lógico que para compreender tudo isso que nós temos falado aqui, quando eu falo compreender, é praticar, né? Há necessidade de muitas reencarnações. Tem relação com discernimento. Tem a ver com as inteligências desenvolvidas em várias reencarnações. Se eu nunca passei por aquilo, eu vou ter dificuldade de compreender. Quando eu falo passar, é na prática, hein? Não é assistindo uma novelinha, um filme, que contribui também, lógico. É uma arte que contribui, mas não é completa. Paulo, novamente Paulo dizia, antes, repetindo lá desde o início do nosso estudo, antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Lembra que nós iniciamos o estudo com essa carta a Efésios 4,15. Paulo, o que ele está querendo dizer? Crescemos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Paulo, em uma das cartas aos Coríntios, fala que dons sem amor nada aproveita. É igual a nada. Em outras palavras, a verdadeira espiritualidade não se mede pela vidência, pelas premonições, pela cura, mas pelo amor. Mas pelo amor. Paulo diz que nossos relacionamentos horizontais mostram, denunciam o nosso vertical. A forma que nos relacionamos com os outros, em outras palavras, denuncia as dificuldades que temos para conversar com Deus. Olha que sabedoria. E fica aqui uma pergunta maravilhosa. Como você identifica uma pessoa madura espiritualmente? É aquela que constantemente traz a verdade com amor. Pense nisso. Que Deus abençoe todos os progressos que nós estamos procurando fazer, com a graça de Deus.